a sua glória, semelhante a um homem, se esvaziou, o servo tornou, e assim mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Qual é o seu nome? Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, e não há outro igual. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Mais grande Deus, o nosso Pai, o que Ele fez? O exaltou, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Somente Ele é, que Ele é o Senhor. Seu nome é Jesus, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro e Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Jesus, 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 seu nome, Jesus, 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 seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de
verdade e príncipe da paz. Seu nome é Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Eu vou passar a palavra aqui para o Vinícius, que vai apresentar aqui o pastor César, nosso convidado. Deus abençoe sua vida, viu, pastor? Obrigado aí pela disponibilidade. Vou passar para o Vinícius aqui, para que ele faça as honras aqui. Vinícius, está na escuta? Estou por aqui, graça e paz, povo de Deus, povo da madrugada, povo da oração. Que seja uma noite, uma madrugada memorável. A gente possa receber uma palavra do alto. Falar do pastor César é algo. Eu quero que vocês escutem como ele é usado por Deus. Foi o pastor que cuidou de mim logo na minha conversão, há quase 20 anos atrás. E cuidou, me mostrou os caminhos, me apresentou Jesus. E se hoje eu conheço ao Senhor, foi por toda a base que, através do Ministério Vida no Altar, lá no Brasil, no bairro da Moca, lá em São Paulo, que até ele está lá dentro do templo, né, da igreja, nesse exato momento, e foram muitos usados, né? Ele, a sua esposa, a pastora Vanessa, sua casa, os irmãos. Então, recebam aí com muito amor esse homem de Deus. É uma honra tê-lo você aqui. Antes da gente começar, eu quero perguntar para você quem é novo aqui, quem ainda não é a primeira vez, né, que nunca participou, até para a gente não perder um pouco da dinâmica, para você entender como é que funciona a madrugada com Deus. Tem alguém novo, alguém que nunca veio? Só levantar sua mãozinha ou escrever no chat aí. Olha, é minha primeira vez, a gente explica a dinâmica aqui, como funciona. Pelos nomes aí, Márcio, tem alguém novo? Aparentemente não, mas é bom sempre dar uma reforçada, Vinícius, porque tem quem vai assistir gravado, essa mensagem tenho certeza que vai ser encaminhada aí para outras pessoas. Então, fica à vontade aí, explique como é que funciona a dinâmica. Ótimo. Então vamos lá, Madrugada com Deus. Hoje encontro 192, para a honra e glória do Senhor. São 192 encontros, 192 semanas ininterruptas. Graças a Deus, né? Esse movimento começou de uma campanha, uma célula que nós tínhamos aqui em casa, fizemos a campanha ali por 7 dias seguidos, né? Segunda, terça, quarta, toda madrugada. Como que a gente ia reunir esse povo? Vamos fazer um link ao vivo e vamos reunir ao vivo. Começamos, então, esse movimento. No final dessa campanha, tivemos ali testemunhos, coisas grandiosas Deus fez durante aquele tempo, e decidimos, então, fazer pelo menos uma vez por semana. E para quem perdesse a gravação, não conseguisse acordar, a gente ia gravar. E aí tivemos a ideia de criar um canal no YouTube para gravar e a pessoa poder acessar. E aí o negócio foi tomando uma proporção que quando não é sobre nós, é sobre Cristo, né? Deus se encarrega da, da, da evolução da situação. Então começou a crescer, evoluir, e aqui estamos. Temos um Instagram lá, tudo 100% orgânico, o YouTube, as transmissões ao vivo, e estamos aqui todas as semanas, não só eu, a Gislaine, o Vinícius, mas aí tem Josenira, várias pessoas trazendo a palavra aqui, porque é um encontro, a gente fala que é um encontro não religioso, é um encontro cristão, é sobre Cristo. Nós temos aqui católicos, evangélicos de várias denominações, mas com um foco principal, que é o reino de Deus, né? Então é isso. Então, você que está assistindo a gente aí pela primeira vez, seja bem-vindo. Está assistindo gravado, vai lá. Se você está assistindo pelo Instagram ou pelo YouTube, acompanha a gente. 192 encontros ininterruptos. Então, olhar aqui e ver 25 pessoas numa madrugada de quarta-feira de carnaval no Brasil,
né? Vocês são crente mesmo, viu? Vocês estão com sede da palavra. Então, eu fico feliz e poder estar aqui junto com vocês também. E, Pastor César, amo sua vida, amo sua casa, amo sua família, deixa Deus te usar. Amém. Transborda aí, vai ser uma satisfação poder ouvir aquilo que o Senhor te trouxe. Transborda aí na vida de cada um de nós. Amém. Todos me ouvem bem? Sim. Ok. Bom, primeiro, obrigado, né, pelo privilégio de 4 horas da manhã aqui no Brasil, né? Uma semana de carnaval. E ter o privilégio de falar com vocês, né? Comunicar algo da parte dos céus para a terra, de ser um embaixador, de ser um intermediário de Cristo aqui para falar com o seu coraçãozinho, para te encorajar. A palavra exortação significa encorajar. Então, eu quero te exortar, eu quero te encorajar a você dar continuidade àquilo que você já levantou a mãozinha, né? Você levantou a mãozinha para Cristo, sabedores de que não foi você que escolheu a Cristo, mas foi Cristo que te escolheu. E obrigado, Vinícius, obrigado aí ao grupo todo por dar a oportunidade aqui desse homem de Deus aqui falar algo para você. Vinícius é uma pessoa muito especial, nós ganhamos ele para Cristo no momento em que Deus pregou totalmente diferente, né? Ele não veio pela palavra, ele veio por conta e ordem de um acidente que aconteceu e lá a gente começou a ministrar sobre sua vida. A gente só colocou a semente, em alguns momentos fomos os que regou, né? Mas quem deu o crescimento realmente foi Deus. Te agradeço, você sabe que eu amo sua vida, Vinícius, sabe que eu tenho um apreço por você, um homem que é ousado, né? Um homem que tem a intrepidez, que sabe entrar no trono da graça com intrepidez, né? Não entra pisando em ovos, isso é bacana. São poucas pessoas que a gente vê que vai lá e dá um cheiro no pai, fala, vem cá, me dá um abraço. Vai lá e pega o Espírito Santo, coloca a minha usa aqui, mas principalmente fala, Jesus, vai na frente como general de guerra para que a gente possa ser, mais uma vez, mais do que vencedores. Bom, eu não sei se é bom dia ou se é boa noite, onde você está. Paz do Senhor Jesus. Meu nome é César, pastor aqui no Brasil, no município de São Paulo, estado de São Paulo, no bairro da Moca. Sou o fundador dessa igreja aqui, a Comunidade Cristã Vida Não Tá, por uma palavra profética. É claro que a gente, como foi o próprio Cristo trouxe a sua igreja debaixo de uma revelação, né? Não foi carne nem sangue que te revelou, Pedro, mas foi o meu Pai que está no céu. Então, se o próprio Cristo trouxe à tona a igreja debaixo de revelação, imagina a gente que hoje estamos aqui fazendo por conta e ordem dele, autorizados por ele para fazer uma igreja, para tocar uma igreja. Estamos já há praticamente 18 a 20 anos, não me lembro, não me recordo, aqui no bairro. Temos várias estrias gospel. O que é isso, pastor? A igreja cresceu, diminuiu, cresceu, diminuiu, cresceu, diminuiu. E aí criou-se algumas estrias gospel. Mas estamos aqui, tocando o nosso barco e aguardando ansiosamente a volta de Jesus. Antes de eu começar essa pregação, antes de eu começar a falar e ser aqui o canal de voz de Deus para você, a palavra de Deus, ela tem... Eu trabalho com cobrança, né? Eu trabalho com recuperação de crédito, trabalho no escritório de advocacia no mundo secular. E lá a gente tem 2 indicadores que a gente chama de higienizar e enriquecer, né? A gente recebe uma base de dados dos credores, a gente higieniza, a gente tira tudo aquilo que é podre, né? Tudo aquilo que não vai fazer sentido para a gente colocar numa esteira de cobrança. E enriquece também com alguns dados que a gente busca em brokers aí fora, né? Para que faça sentido na hora da gente poder fazer o contato com o cliente. A palavra de Deus não é diferente. Em primeiro lugar, ela nos higieniza, né? Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. E na sequência ela enriquece, ou seja, você conhece a verdade e a verdade te liberta. Qual verdade? Qual verdade é a verdadeira? É aquela que liberta. É aquela que tira você das amarras, é aquela que tira você de aprisionamentos, de cativeiros, enfim, é aquela que te posiciona na ambiência que nós vamos falar agora. Tudo começou lá atrás, quando Adão resolveu instalar no drive dele algo que, para nós, para o mundo espiritual, não fazia sentido. E o próprio Cristo, em todo tempo, veementemente, vem batendo nisso, vem combatendo isso. Ele instalou no nosso drive, na nossa cabecinha, algo chamado medo. Medo. Como é que eu sei disso, pastor? Porque na primeira oportunidade que ele teve que
porque ele teve a oportunidade de dialogar com Deus. Deus diz: onde você está? Ele diz assim: eu tive medo, ouvi a sua voz e tive medo. Esse era um sentimento que não existia no Éden. Por que não existia no Éden, pastor? Porque a ambiência do Éden era uma ambiência de amor. Porque Deus é amor. Deus não ama, ele é amor. E a essência do amor não tem como comungar ou estar junto ou de mãos dadas com o medo. O medo não existe dentro do amor. A própria palavra vai dizer que o perfeito amor, que é Cristo, lança fora, joga fora todo o medo. Está aí o opositor da fé. Está aí o opositor da gente não poder usar a fé. Não é o tamanho da fé, é usar a fé. Como usar a fé? Foi o que Pedro fez. Pedro falou: se és tu, Cristo, manda que eu vá até aí. Enquanto olhando para Cristo, ele foi pela fé, ele andou bacana, mas quando ele olhou para a circunstância, ele teve medo. Então, não é a incredulidade que é o oposto do medo, mas não é a incredulidade que é o oposto da fé, mas o medo é o oposto da fé. Então, o que Cristo veio fazer? Só salvar a humanidade? Não, ele veio trazer uma ambiência de paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele veio trazer a ambiência do reino, ele veio trazer um contexto e cenários diferentes daquilo que a humanidade vivia. Eu costumo dizer que Jesus fez um downgrade, ou seja, ele volta num drive anterior para poder falar com a gente, mas faz um upgrade quando ele diz: olha, os céus e o reino funcionam desse jeito. Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, se humilhou, ou seja, ele toma uma forma corpórea, que é o downgrade, se diminuindo, para depois ser exaltado, para depois de mostrar para todos tudo o que eu vi, tudo o que eu falo, eu ouvi meu pai falar. Tudo o que eu faço, eu vi meu pai fazer. Ele é a réplica ideal, perfeita do pai aqui na Terra. Então, quando a gente olha para o Pai, quando a gente olha para Jesus, quando a gente olha para Cristo, quando a gente olha para as palavras que ele diz, quando a gente olha principalmente para as suas atitudes, a gente percebe de como ele estava preocupado de informar para as pessoas que não é desse jeito que vocês têm que ser. Então, todas as vezes que ele usa a palavra bem-aventurado, significa uma pessoa mais do que feliz, ou seja, é alguém que saiu do ambiente terreno e está começando a viver o ambiente celestial, o ambiente do reino, as regras do reino, como ele funciona. Jesus era um homem, ou melhor, Jesus é um homem extraordinário, é um Deus extraordinário. Jesus fez uma atualização de todo o contexto bíblico quando diz lá em João que a lei veio através de Moisés, mas a graça e a verdade através de Jesus, o Cristo. A lei, e o que era a lei, pastor? A lei era algo que não podia transformar o homem, renovar o homem. A lei não podia fazer o homem nascer de novo. A lei é como se você olhasse para um espelho. E o espelho, você olhando para o espelho, ele não consegue tirar a sujeira. Ele não consegue nos limpar. Ele só consegue refletir uma imagem do que está sendo ali, refletida no espelho. Mas a graça e a verdade, a upgrade, o F5 de Jesus, a atualização que ele trouxe no novo drive, tentando expulsar em definitivo o medo, agora não, agora ele trouxe a graça. Agora, o que é graça, pastor? É um favor que nós não merecemos, mas está disponível. E o que é verdade, pastor? É a mesma lei, só que atualizada. Você sabe o que é verdade, você sabe o que é mentira. Você sabe que a verdade vai limitar a graça, ou seja, eu não posso sair aí pecando de qualquer forma, porque a graça anda de mãos dadas com a verdade. A lei foi trazida por Moisés, mas a graça e a verdade foram trazidas por Jesus. Jesus fez um upgrade. Ele pegou o sarrafo, a régua, e aumentou. Se Deus não poupou nem ele, imagina eu e você, mas mesmo assim estamos blindados e protegidos por alguém que venceu, por alguém que já conquistou, por alguém que já reina, por alguém que já está à destra do Pai. Então eu chamo esse homem de extraordinário, eu chamo esse homem, esse líder de extraordinário. Ele sai do ordinário, ele sai do patamar da mesmice, ele sai do patamar de coisas que são irrelevantes, ele sai do patamar, ele coloca nos patamar de coisas relevantes, de coisas que vão fazer sentido na vida. As suas palavras são espírito e vida. Nós devemos falar para os nossos amigos, para os nossos irmãos, que nós não nascemos do pó.
E está completamente equivocado quem diz que nasceu do pó. Porque no meio desse caminho, no meio da jornada, você optou por andar com Deus. E Deus disse assim, você nasceu de novo porque você optou amar o meu filho. E você não nasceu da carne e do sangue, você nasceu por causa da minha vontade. Todos quantos nasceram por causa da vontade de Deus são homens espirituais, já não carregam mais nada terreno, por incrível que pareça. Apesar da carne militar contra o espírito contra a carne, na medida em que andamos com Cristo, nós vamos sendo renovados e pouco a pouco, como ovelhas ao matadouro, vamos eliminando sentimentos, emoções que não fazem sentido a gente continuar carregando isso. Eu chamo Jesus de extraordinário, um homem que se esvaziou, se humilhou, assumiu a forma de servo. E só um pequeno detalhe nessa música que a gente acabou de cantar, é que os pregadores pegaram essa palavra e não souberam, ou talvez não tenham tido o entendimento correto de que toda língua confessará, todo joelho se dobrará. Não, quando alguém disser isso para você, você fala, meu querido, está errado. Já Daniel disse que o seu reino não terá fim. Nós já estamos debaixo do interregno do reino de Deus. Por quê? A palavra diz que toda língua confessa, todo joelho se dobra, é no presente, porque ele já reina entre nós. Ele já comanda entre nós. Não há dúvidas sobre isso. Eu chamo Jesus de um líder extraordinário. Então, eu queria que você abrisse a palavra junto comigo. No Evangelho de Lucas, no capítulo de número 22, a partir do verso de número 7. Esse é um momento extraordinário. Essa cena, esse cenário, esse contexto todo do que vai acontecer aqui nesse momento é extraordinário. Por isso que eu disse que líderes extraordinários criam momentos extraordinários para te colocar em lugares extraordinários. Gente, pelo amor de Deus, a gente tem que colocar no nosso drive, no nosso downloading aqui, de que não importa para Deus o que você fez. O que importa para Deus é para onde você está indo. Porque quando a primeira pergunta que ele fez para Adão é, aonde você está? A pergunta que Cristo fez para os seus discípulos é, se vocês querem ir embora, podem ir. Aí Pedro se levanta, mas para onde nós iremos? Lugar. Se só você tem as palavras de vida eterna. Então é local, é lugar. Que lugar que você quer estar amanhã? É claro que as nossas atitudes hoje vão construir qual é o destino que a gente vai chegar, óbvio. Por isso que faz sentido eu nunca perder em mente de que eu preciso de Cristo, porque só Ele tem um lugar. Como ele disse em João 14:1, não turbeis o vosso coração. Não fiquem tristes. Por que vocês estão tristes? Por que vocês se entristeceram? Que eu estou dizendo que essa é a última ceia, esse é o último momento que a gente vai estar junto? Não turbeis o vosso coração. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Mas eu vou, novamente, para preparar-vos um lugar. Para que onde eu esteja, vocês estejam também. Lucas capítulo de número 22, a partir do número 7, diz assim, chegou, porém, o dia dos ázimos, ou Páscoa, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou Pedro e a João, dizendo, Jesus, né? Ide, preparai-nos a Páscoa para que comamos. E eles lhe perguntaram, onde queres que a preparemos? E ele lhes disse, eis que quando entrares na cidade, vocês vão encontrar um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa que ele entrar. E direis ao pai de família da casa, o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então, ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, aí fazeis preparativos. E indo eles, acharam-lhes como havia sido dito e prepararam a Páscoa. Bom, o que isso tudo tem de contexto, né? De tudo isso tem a ver com líderes extraordinários, criam momentos extraordinários para
lugares extraordinários. Primeira coisa que eu tenho que me ater aqui, só um minuto. Chegou o dia da festa de pães ázimos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou a Pedro e a João, dizendo: Ide preparai-nos a Páscoa para que a comamos. Jesus está dizendo, há algo a ser feito. Este era um tempo já revelado no Monte da Transfiguração, de que a verdadeira Páscoa deveria ser comemorada. Jesus opta por aparecer, precedendo a sua morte, a sua crucificação, exatamente no momento de Páscoa. E por que Páscoa, pastor? Porque era o momento em que muita gente ia para Jerusalém. Era o verdadeiro cordeiro pascal que deveria ser imolado e morto ali, o verdadeiro. Era para tirar exatamente aquela figura de um animal, de um sacrifício. Ele era o cordeiro santo que tira o pecado do mundo. Então Jesus opta por um cenário, por um momento, por uma ambiência em que todo mundo estaria ali em Jerusalém, para se fazer agora conhecido. Precede esse momento, o momento da transfiguração, em que Moisés, há um pedido longínquo lá atrás, que queria ver a glória de Deus, agora ele viu a glória de Deus junto com Elias. E eles vieram dar o recado: Jesus, é chegada a hora. É chegada a hora de você tragar a morte. É chegada a hora de que as suas pisaduras vão fazer sentido para sermos sarados. É chegada a hora de que você agora vai pôr em liberdade todo aquele que se encontra em cativeiros espirituais. É chegada a hora de você ser o advogado, o bispo, o amante de minha alma. É chegada a hora de você ser a estrela da manhã. É chegada a hora de você ser o caminho, a verdade, a vida. É chegada a hora de você ir lá e tragar as chaves da morte e dizer: Aguilhão, onde está a tua morte? Essa é chegada a hora de você ser crucificado, rei. Essa é chegada a hora de transpor o reino da terra para o reino do Filho do amor. Essa é chegada a hora de você ser o advogado quando nós pecarmos. Foi isso que Moisés e Elias vieram falar. E ele disse: cara, eu vou ter que ir para lá, eu vou fazer, eu vou cumprir. Mesmo no momento assim, dele pedir para o pai, se for possível, afasta de mim esse cara, e se ele não podia alterar o curso da rota daquilo que ele foi programado para fazer, e esse era o propósito dele, ele defendia seu propósito veementemente, ele brigava pelo seu propósito a ponto de até dispensar os seus discípulos. Se vocês querem ir embora junto com a multidão que foi, vão, mas eu preciso manter o compromisso daquilo pelo qual eu vim fazer, não só salvar a terra, mas trazer o ambiente de como as coisas funcionam lá em cima, aqui embaixo. Em João capítulo 13, versículo 1 e 2, disse: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, desde já, o diabo havia entrado no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão. Jesus já sabia que sua morte estava iminente, mas mesmo assim ele não mudou a sua agenda. Líderes extraordinários não mudam sua agenda em detrimento do propósito. Eu tenho um foco. Não são distrações que vão alterar aquilo pelo qual eu fui chamado para fazer. Esse é o que eu vou fazer. Quando Deus te deu a palavra naquilo que você vai fazer, certamente vai multiplicar e frutificar, porque você está debaixo de uma palavra. Daniel, quando foi chamado para ser uma das pessoas que ia cuidar das finanças do rei, ele tinha mais 120 e poucos sátrapas que participavam com ele, mas o conluio e o conchavo que tinham para tentar acabar com o erário do rei, com as finanças daquele país, eles criaram uma mentira para que Daniel fosse morto. Daniel estava habituado com a cova dos leões, porque ele sabia que cova dos leões o cara entrava lá e não saía. Então os caras falam: como é que a gente pega esse cara? A gente pega esse cara mudando a agenda dele. Como que a gente muda a agenda dele? Ninguém pode questionar seu Deus durante o prazo de 30 dias. E todos assinaram, menos Daniel. E Daniel, quando ficou sabendo, falou: cara, eu não assinei nada. Mas Daniel, ele tinha um propósito de ver o quê? Jerusalém restaurada. E todos os dias ele olhava para o Oriente para ver os muros, para que eles se fossem restaurados. Todos os dias ele orava 3 vezes por dia. Ele orava com as janelas abertas. Ele orava porque ele queria ver a restauração do templo, porque a restauração do templo trazia a presença da ambiência de novo para a terra do Senhor. O problema não é a presença dos inimigos. O problema é a ausência da presença de Deus.
Daniel não mudou sua agenda. Ele sabia do decreto que era de morte para a cova dos leões, mas ele manteve as janelas abertas. Ele poderia muito bem fechar as janelas, não orar, negar o que ele estava fazendo para manter-se vivo, mas ele sabia que aquele que é poderoso para colocar numa cadeia é poderoso para tirar, aquele que é poderoso para lançar numa fornalha é poderoso para tirar de lá. Ele já tinha tido a experiência dos céus com Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele sabia quem era o Deus dele. Ele o conhecia. A ponto de dizer que aquele que conhece o seu Deus fará proezas com ele. Daniel não mudou sua agenda, como Cristo não mudou a sua agenda. Cristo não alterou, Cristo não negou, muito pelo contrário. Ele precisava retomar as rédeas do controle de Deus. Ele era um cara extraordinário, como Daniel assim o fez. E Daniel, por três vezes, num dia orou e já pegaram ele, o próprio governador chegou, vai te lançar lá, mas o teu Deus vai te salvar, cara. No dia seguinte, o rei desce e disse, Daniel, será que o seu Deus teve a proeza de fazer você manter-se vivo? E Daniel sai da cova dos leões, sim, rei, tão certo como ele vive, cuja presença estou, ele me tirou de lá, manteve os leões dormindo. É interessante que quando você revelar o seu propósito, o seu futuro, os seus inimigos também serão revelados. Normalmente as pessoas que não estão fazendo o que você está fazendo criticam o que você está fazendo. Elas não fazem, elas criticam porque elas não estão fazendo. Quando você revelar o seu propósito, vão aparecer os seus inimigos. Deus se importa que seu propósito seja cumprido e seja visto. Em Lucas, no capítulo 13, verso 7, ele disse ao vinhateiro, eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corta, porque ela ocupa a terra inutilmente. Deus espera que você frutifique. Deus não fez você para ficar passivo. Aliás, a fé, ela não é uma coisa passiva. A fé é uma coisa ativa. Quando Deus chamou Abraão, vai para a terra que eu vou te mostrar, ele não ficou esperando ficar cheio de fé para poder ir para a terra. Ele foi. Se Deus deu uma palavra, faça. Por quê? A expectativa de Deus não é na frutificação que você vai dar, mas na semente que o fruto que você carrega vai ser distribuído. Porque o que importa é a semente, não o fruto. O fruto é para que todos vejam que você está prosperando, para que você está executando algo que cabalmente foi dado por Deus. Mas o que é principal para Deus é a semente que você carrega. Porque essa semente aí, ela vai cair em outra terra, que vai produzir uma outra árvore, que vai produzir outros frutos, que terão outras sementes, que cairão no chão, que terão uma semente morta, que colocarão uma árvore, que trarão fruto, que vai ter esse fruto, uma semente, que vai cair no chão. Esse é o princípio da continuidade. Deus não para, ele continua, El Shaddai, ele tem mais para todos. Não há impossibilidade para ele. Nunca houve e nunca haverá. Eles lhe perguntaram, aonde quer que você quer que nós preparemos a ceia? Jesus disse, vão lá, a gente precisa fazer alguma coisa, porque está precedendo a minha morte, eu tenho que ir embora. Então, eu preciso que a gente faça uma ceia, nós precisamos fazer um memorial. Se é uma coisa para o judeu ficar marcado na cabeça de uma pessoa, é trazer uma festa. Por isso que o Bar Mitzvah, quando uma criança faz 15 anos, ele levanta a criança e fala, esse é o meu filho em quem eu me comprazo. Ele está afirmando a masculinidade dessa criança. Essa criança não vai se prostituir, porque ela sabe que o pai dela disse que ele era homem. Foi por isso que Deus disse para Jesus, esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Ali foi o Bar Mitzvah, assim que ele saiu do deserto. Então, uma festa seria o suficiente para demonstrar para os seus discípulos o que ia acontecer. Era a Páscoa, era a Santa Ceia. Era a ceia que eles iriam comemorar. Estavam lá o animal assado, estavam os pães, estavam o vinho, estava tudo preparado naquela mesa quando os discípulos assim o fizeram, dizendo para ele, já está pronta a sala.
Liderados questionam seus líderes sobre o como deve ser feito. A Páscoa deveria ser comemorada no cenáculo, que era um local confortável, mobiliado, onde se poderia pernoitar. Eu te oriento a você procurar lugares e pessoas que propiciam para realizarem seus sonhos e seus projetos daquilo que Deus colocou em você. Lugares novos vão trazer pessoas novas, que vão gerar novas oportunidades. Imagina você sendo um canal de voz, carregando o que você tem, você chegando nesses ambientes, trazendo a ambiência do reino, certamente vai prosperar aquilo que você foi imbuído para fazer naquele local. Talvez seja por isso que o Vinícius foi parar tão longe aí. Para trazer novas pessoas. Para pegar todo o material bélico que nós demos para ele, eu faço parte desse time, para que aí ele pudesse fazer sentido em várias orientações de batalhas espiritual, de curas do interior, enfim, de cumprir o verdadeiro tripé de Jesus. Vinde a mim, vinde após mim, ide. Emancipação. Eclesiastes, no capítulo 11, verso 4, diz: quem fica esperando o que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará nem colherá nada. Às vezes a gente fica esperando, mas não é o momento, não é a oportunidade, não é. O vento não está favorável, né? Oportunidade vem de uma palavra porto, que era um vento que tinha para os navegantes na época, dizer, aí está chegando a oportunidade, que era um vento que carregava o barco até chegar num lugar seguro. Ainda não chegou a oportunidade. E Deus está dizendo assim, cara, já está na hora. Os campos já estão preparados. A seara é grande. Onde estão os ceifeiros? Onde estão os ceifeiros da grande colheita? Onde estão as pessoas que eu capacitei? Ei, alguém morreu na cruz. Ei, alguém retomou as autoridades, colocando patentes espirituais nos nossos ombros. Ei, disse, eis que vos dou autoridade para pisar de serpentes, para expulsar de demônios em meu nome. O que nós estamos fazendo com a OAB celestial? Com o credenciamento de Deus, com a autoridade que Ele nos outorgou, para quê? Não, é meu, eu preciso, eu estou... Não, você é o interlocutor que Deus preparou para agir nesses ambientes. O que você carrega vai chegar no local lá e vai fazer o que está lá se dobrar diante daquilo que você carrega. Maior é o que está em você do que o que está lá fora. Liderados questionam seus líderes sobre o como deve ser feito. Então, Jesus lhe explicou, ao entrares na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água, segue-o até a casa em que ele entrar. Líderes extraordinários têm informações privilegiadas. Eu me lembro certa vez que Eliseu foi cercado e o pessoal queria atacar o pessoal de Samaria. E Eliseu passava as revelações, ó, rei, vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá. Até que um dia o povo inimigo falou, quem é o X9 aqui que está entregando a gente para a gente não conseguir recuperar a Samaria? Ele disse, olha, lá tem um homem de Deus que revela tudo. Líderes extraordinários têm informações privilegiadas. Por que informações privilegiadas? Porque Jesus disse assim, você vai chegar e vocês vão andar naquela rua ali. Só que, imagina que naquele tempo tinham várias pessoas. Por que Jesus disse que quando você vê um homem com um cântaro na mão, por que Jesus qualificou um homem com um cântaro na mão e não disse um cara com uma blusa vermelha, um cara com um cachorrinho, um cara com um camelo? Não, ele disse um homem com um cântaro na mão, porque líderes extraordinários sabem quem são as pessoas extraordinárias para te colocar em lugares extraordinários. Eles têm um lugar, eles sabem onde é. E por que esse homem com cântaro na mão era extraordinário? Porque pegar água naquela época era função da mulher.
Somente um homem que estava com o cântaro na mão estava fazendo mais do que lhe foi pedido. Poderia ser um homem extraordinário. Então os caras, opa, não é qualquer pessoa. É um cara que está fazendo algo que não lhe é atribuído no nosso tempo. É um cara diferenciado. É um cara que não está parado. É um cara que está fazendo algo totalmente diferente pelo qual ele foi chamado. É algo que está fazendo, alguém que está fazendo algo a mais do que lhe é pedido. Ele estava com um cântaro de água. Então nós já sabemos quem é. E fatalmente eles encontraram, porque líderes extraordinários têm informações privilegiadas. É como Deus te dá um toque por um profeta. Olha, não vá por esse caminho. Olha, esse caminho é de morte. Olha, se você esperar, eu acredito que as bênçãos do Senhor que enriquecem e não produzem dores virão sobre você. Se você atentamente ouvir e obedecer à voz do Senhor, as bênçãos seguirão você. Calma, é só um tempo para que você seja tirado deste lugar onde você está e ser transportado para um lugar de honra. Porque aquele que a si mesmo se humilhar. E o que é a si mesmo se humilhar, meu pastor? É ser humilhado pelas pessoas, pisado? Não. Se humilhar é você se identificar quem você é para Deus. Eu estou fraco. É uma humilhação. Eu estou sem recursos. Eu estou sendo uma pessoa assim, deste jeito. É se mostrar para Deus quem verdadeiramente você é. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, ou seja, se identifica primeiro quem você é para você chegar na presença dele. Se humilhar e se converter dos seus maus caminhos e me buscar, então eu ouvirei dos céus e sararei a tua terra. Recebe essa logística de recuperação dentro do teu coração. Abre para Deus, mostra quem você é, fala. Eu tenho sido dessa forma, mas eu preciso de mudança. Se existe alguém habilitado em ser um grande escultor, é Cristo. Ele pega uma matéria que particularmente não tem nenhuma forma e transforma em algo com grande utilidade. Líderes extraordinários procurarão lugares frequentados por pessoas extraordinárias. Pessoas que não se limitam a atuar no cenário da vida somente por aquilo que lhe foi atribuído. Eles superam as expectativas. A gente tem que parar de ser passivo na nossa vida e começar a ser o diretor central das nossas emoções. O diretor central. Porque se eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura e as coisas velhas se passaram. Eu sou um ser espiritual. Não mais a carne conseguirá tentar me parar. Eu cresço nisso. A minha mentalidade é outra. E foi o que Cristo está tentando estabelecer, mesmo com os discípulos. Eu quero te informar que neste dia aqui, nessa hora, neste momento, os discípulos estavam discutindo na mesa, sabe o quê? Qual de nós vai ser o bambambam lá em cima? Qual de nós vai ser o maioral? Qual de nós vai ser o melhor? Em Lucas 17:10, diz assim: assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis porque fizemos somente o que devíamos fazer. Deus está esperando homens e mulheres que superem a expectativa dele. Que superem, que o chame a atenção, como foi um homem que era um soldado romano que disse, olha, eu já não vivo mais por aquilo que eu vejo nas circunstâncias. Basta uma palavra, o mundo espiritual sabe o que é, quem está falando, a autoridade que ele possui. Jesus era a palavra. Nós nascemos de novo por causa da palavra. Aliás, tudo foi realinhado por causa da palavra. Aliás, o sol continua lá aquecendo o mundo porque ele obedece à palavra, porque ele foi colocado lá por Deus. As plantas estão crescendo, trazendo cheiro, trazendo beleza, porque Deus ordenou, elas obedecem porque elas possuem fé e escutam os céus. O mar está lá, totalmente bonito, lindo, porque Deus colocou ali, e tudo que ele formou pelo poder da palavra. Mas o homem precisava ser formado pelo poder da palavra. Foi por isso que Cristo, sendo o verbo, sendo Deus, sendo a palavra,
veio aqui na terra e disse: todos quantos me amarem, todos quantos guardarem a minha palavra, eu e o meu Pai faremos morada dentro dele. Você foi formado pela palavra de Deus. Agora você tem que obedecer. Agora você tem conexão. Agora você tem conexão. Agora você tem conexão pelo novo e vivo caminho aberto pelo sangue de Jesus para o trono da graça. Entra com intrepidez lá. Líderes extraordinários conhecem os lugares e momentos improváveis. Por isso, eles sabem o como. Temos que ter um plano. Planificar o que vai acontecer é formar o futuro. Tem gente que fica esperando acontecer. Se Deus te deu uma palavra, vai, você tem que ir, você tem que construir. Você tem que fazer. Tirar a pedra era o mais fácil. Remover Lázaro dos mortos era o mais difícil. O problema é que a nossa mentalidade ela se limita às circunstâncias, quando as circunstâncias é que deveriam ser ilimitadas, porque o que eu carrego é muito maior do que as circunstâncias. Eu carrego uma autoridade que Cristo me ordenou e disse: vão, façam discípulos. Você tem um plano? Você tem um sonho? Você tem um desejo? Nós temos que ver por aquilo que a palavra diz, que nascemos pela palavra. O que a palavra diz a meu respeito é o que faz sentido para a minha vida. Então, se a palavra diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração, eu vou agradá-lo. E como é que eu agrado o meu Deus? Vou voltar na palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. É impossível agradar a Deus sem fé. É necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele exista e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, o futuro não é um tempo, o futuro é um lugar. Líderes extraordinários conhecem o futuro porque já os criou no presente. Já desenhei. Vem cá, Abraão, sobe aqui. Você consegue ver as areias ali? Você consegue ver as estrelas? Você está vendo essa visão? Assim será a tua descendência. Como é que é? Eu vou te dar essa visão. E você, debaixo dessa visão, você vai criar uma paixão. E debaixo dessa paixão, você vai criar uma missão. E não abra mão dessa missão. Porque a paixão vai atropelar os porquês. Por que você faz isso? Eu sei o porquê. Dizei ao dono da casa: o mestre manda te perguntar onde é o aposento que iremos comer a Páscoa com os meus discípulos. Líderes extraordinários sabem onde querem chegar. Líderes extraordinários conhecem pessoas que sabem informar o lugar propício para realizar o seu plano. Olha, quando a gente começa a se movimentar no propósito de Deus, é incrível como pessoas com a mesma visão vão atraindo você. Daqui a pouco uma equipe de não sei quantas pessoas se formam para orar de madrugada. É incrível como a gente agrega, como a gente atrai, como a gente puxa essas pessoas. Por quê? Porque sabem que tem alguém que sabe onde vai chegar. Tem um lugar, eles não estão indo ao léu, eles não estão perdidos, não estão sem uma direção. Existem placas de sinalização dizendo: o meu justo viverá pela sua fé. Não pare, não temas, sei, eu sou contigo, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, não temas, porque eu sou o Senhor e não faltarei a você, porque você é aquele que habita no meu esconderijo. Eu sou o Senhor, eu estendo minhas asas sobre você, porque 1.000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas você não é atingido. Eu vivo pelo que a palavra diz a meu respeito, não pelo que os meus amigos não que possam me adjetivar. Pelo contrário, eu vivo pelo que os céus estão falando a meu respeito. Eclesiastes, no capítulo 10, verso 10, diz assim: se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve redobrar a força, mas a sabedoria é excelente para o dirigir.
O machado embordado, o machado cego, vai fazer você imprimir mais força. Então, eu entendo que esse versículo está dizendo, não é força, é jeito. Sabe aquele parafuso que você tenta tirar e põe força, é jeito. E como é que eu tenho jeito? Conhecimento. Quando chega para mim uma informação de que o que eu estou fazendo está incoerente com aquilo que é o propósito de Deus, se afasta. Por quê? Porque a informação que chegou aqui para mim é de que eu tenho que continuar neste caminho aqui. Se afasta. Se afasta dessas pessoas que vão atrapalhar, atrasar o seu propósito. Ah, mas pastor, eu não tenho que amá-lo. Ok, você o ama. Mas se ela é um enviado do inferno para atrapalhar os planos de Deus para você, se afaste. Se agregue com pessoas que coadunam com aquilo que você professa. Faz sentido. Eu já estou encerrando, pessoal, para vocês voltarem a dormir aí. Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado, ali fazei os preparativos. Líderes extraordinários conhecem pessoas extraordinárias que têm lugares preparados extraordinários. O que aconteceu na noite não foi o mais extraordinário, mas foi o cumprimento das profecias. O trabalho de você lavar os pés de uma pessoa é aqui que Jesus ensina. E aqui eu vou encerrar. Jesus precisava ensinar e continuar ensinando os seus discípulos de como os céus funcionam. Se você entender isso, você vai entrar num lugar chamado bem-aventurados os que entenderam o que eu acabei de falar. Bem-aventurado é mais do que feliz. É sair dessa felicidade aqui da terra, é ir para um ambiente extraordinário, sobrenatural. Jesus, ao ver os discípulos discutirem, existia ali algo que poderia ser algo que poderia ser contra os discípulos, contra eles. Como assim, pastor? Você sabe que numa cena de crime, os objetos, a cena fala muito, né, para as pessoas que são criminalistas, eles conseguem desenhar exatamente o que aconteceu ou chegar muito próximo de como aconteceu aquele acidente, aquele homicídio, aquele suicídio, enfim, aquela anomalia. Então, dentro daquela sala, dentro daquela mobília, os 12 estavam lá. Judas estava lá. E os 12 estavam lá, mas faltou uma pessoinha que eu acho que Jesus deve ter falado para esse cara, você não vai entrar aqui. Aqui está no livro de 2 César, capítulo 2, versículo 3, tá? Para você imaginar aí. E quem era esse cara? Era aquele escravo do lixo, do pior que tinha, que poderia estar numa casa. Por quê, pastor? Porque somente esse tipo de pessoa é que tinha a obrigatoriedade de lavar os pés das pessoas quando elas chegavam de suas viagens. Lembra-se que Jesus estava chegando de Betânia e foi para essa casa mobiliada, preparado para esse lugar, para esse cara. Então, você deve se lembrar na época que as sandálias, eles não tinham sapatos, eles não tinham botas, eles tinham sandálias. Então, inclusive o meio de transporte na época não era Uber. O Uber era um camelinho, cameluber, e eles faziam suas cacas no meio do caminho. E não era muito difícil você pisar numa caca e sujar o seu pé. Então, os pés dos discípulos, os pés das pessoas daquela época, eram muito sujos, cheios de pó. E só era uma incumbência de uma pessoa limpar os pés dessas pessoas, porque elas não podiam comer sem antes lavar os pés. Somente do escravo. Então, Jesus olhou a discussão de todo mundo, foi lá. E como eu disse que a cena denuncia o crime, ali havia uma talha, uma bacia, havia um cântaro com água, havia uma toalha. Estava lá. O utensílio para lavar os pés estavam lá. Mas nenhum dos discípulos entenderam que, poxa, vamos pegar o costume e lavar o pé um do outro. Nenhum dos discípulos queria servir o outro. Porque estavam orgulhosos. Imagina, vou lavar o seu pé? Está louco? Não vou fazer isso para você, não. Mas a ambiência dos céus não funciona assim. Maior é o que serve.
não quer servido. Jesus disse, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. O reino funciona servindo. O fruto é para ele, não é a árvore que come do seu fruto. Quando isso colocar na cabeça de cada um, não haverá preguiça, não haverá nada que nós não tenhamos que fazer, que nós não estejamos dispostos e disponíveis para fazer. Porque sabemos que o fruto que a gente carrega tem uma semente lá dentro e ali a gente vai plantar. Vou para que você vades e dê fruto e o vosso fruto permaneça. Assim os nomeei. Já não chamo mais de servos e sim de amigos. Então Jesus fala, gente, o ambiente dos céus não é assim, gente. Eu estou indo embora. O ambiente dos céus é diferente. O ambiente dos céus é servir. Eu vi meu pai fazer. Se Deus serve, imagina a gente, criatura e agora filho. Nós temos que dar continuidade àquilo que ele iniciou. Ele vai começar a boa obra e terminar, mas nós temos que estar ativos, úteis, vasos preciosos em suas mãos. Desça a casa do oleiro se necessário for. Deixa ele te quebrar. Mas ele sabe que ele pode pegar você de novo e fazer e moldar você novamente e te colocar como utensílio nas suas mãos. Jesus, então, fala, pessoal, vocês estão discutindo isso. Não é quem é o maior, é quem é o menor aqui para ser o maior lá. O organograma celestial, a base, fica em cima, porque o pico de cima é quem serve. O pico de cima inverte para servir a base de cima. Não é o povo servindo o líder, é o líder servindo o povo. Jesus, então, vai lá, coloca a toalha no cinge, pega a água e passa a lavar os pés. E cada discípulo olha para ele e fala, eu não acredito que o mestre está se sujeitando a um papel de escravo. Mas na cabeça de Jesus não era isso. Na cabeça de Jesus era, eu tenho que ensinar isso para vocês. Porque se eu não fizer isso e não lavar os pés de vocês, isso é um ato espiritual. Eu não vou ter pacto com vocês. E o pacto dos céus é servir. O pacto dos céus é servir. O pacto dos céus é serviço. Porque quando eu estou em serviço, eu estou sendo útil. Quando eu estou em serviço, eu estou em comunhão. Quando eu estou em serviço, eu estou conectado. E Jesus, então, passa a lavar os pés dos discípulos. E quando chega no Pedro, Pedro fala, não. Eu não sou digno. Pelo amor de Deus, não. Pedro, se eu não fizer isso, eu não tenho pacto com você. Então tá, então lava minha cabeça, lava-me todo o corpo. Ele falou, não, Pedro. Você já está limpo. Todos vocês já estão limpos, menos um. Limpo do quê? Jesus está dizendo, a palavra, que sou eu, já fez efeito em vocês. Mas tem um de vocês que a palavra que não fez o efeito. Não é conversão, é fazer efeito. A palavra fez efeito em vocês todos. Vós já estáis limpos pela palavra. A sujeira, a higienização já aconteceu. Agora é o enriquecimento, é o download dos céus, é o novo de Deus, é a nova criatura, é o poder de Deus se manifestando através de vocês. É eu e o Pai morando dentro de vocês. E ele lava os pés de Pedro. Mas acima de tudo, ele também lava os pés de Judas, que na sequência iria traí-lo. Ele não disse nada, Judas, não faça o que tem que ser feito. Não me denuncie, não me entregue. Pelo contrário. Ele chega e fala, apressa-te para você fazer o que lhe foi atribuído. Líderes extraordinários. Criam momentos extraordinários para nos levar a lugares extraordinários. Eu e você não estamos só. Existe uma orientação dos céus que diz que na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Mas tem um lugar para mim, para cada um de vocês, preparado lá no condomínio celestial. Não desista. Seja também uma pessoa extraordinária. É isso, galera.
Passo para você, Vinícius. Obrigado. Pastor, eu quero que você que, assim como eu aqui, estou digerindo essa palavra, entendendo que o extraordinário do Senhor, a gente vive fazendo as coisas extraordinárias que Ele nos ensinou. Márcio, é possível colocar aquele louvor que eu te mandei agora? Enquanto o Márcio ajeita ali, eu quero orar com você. Eu quero orar com você porque nós estamos numa guerra espiritual, principalmente no Brasil, onde a família tradicional está sendo atacada, onde as trevas estão se levantando, fazendo chacota. Mas existe um nome, que é nome sobre todo nome. Enquanto esse louvor toca, eu vou estar aqui em oração, e você aí da sua casa em oração, de onde você estiver, porque existe poder no nome extraordinário, que se chama Jesus. Enquanto esse louvor é entoado, eu vou pedir para que você comece a declarar sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida, falando: eu quero ser esse líder extraordinário, porque foi assim que o Senhor me ensinou. Sua glória por nós, em amor se entregou. Pai, essa é a minha oração. Cristo, Filho de Deus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Pelo seu sangue, uma nova vida nos deu. Sua cruz nos redimiu. És o Cristo, Filho de Deus. Precioso é o sangue. Judas foi lá e denunciou, entregou. E ele foi para a morte, morte de cruz, para que através do nome dele, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é o Senhor. É no seu nome, Jesus, que nós estamos reunidos aqui. É no seu nome que o Senhor entra e faz divisão de céu e terra. Quando o Senhor chega num lugar, nada fica como era. Não sei o que meu irmão está passando, a minha irmã, não sei o que você está passando na sua casa. Mas eu quero te dizer que existe um nome, que é nome sobre todo nome. Pelo sangue dele, que foi derramado na cruz. Ele te deu uma nova vida. O amor dele nos redimiu. Tudo que nós ouvimos, tudo que nós recebemos em nossos filhos. O futuro não é um tempo, o futuro é um lugar. Nós possamos servir, nós possamos entender a nossa função em serviço do reino. Que enquanto o mundo fala em serviço, o Senhor fala: diminua para que eu cresça. Pai, em nome de Jesus, vá, Senhor, de encontro a essa família, a essa casa que precisa de uma palavra, que precisa uma palavra sua. Assim como foi com Lázaro, assim como foi com aquele homem, o cego de nascença. Uma palavra, tudo mudou. Pai, nós queremos ser líderes extraordinários dentro da nossa casa. Nós queremos ser líderes extraordinários naquilo que o Senhor nos chamou, na nossa família. Basta uma palavra, tu e os mortos viverão. Basta uma palavra, tu e os cegos verão. Apenas uma palavra, tu e tudo mudará. Se pedirmos em teu nome, Basta uma palavra. basta uma
Basta uma palavra. Ô Senhor, obrigado, porque há mais de 20 anos atrás eu estava comemorando esses dias, essas festas, e hoje eu poder estar aqui numa quarta-feira de carnaval, te adorando, declarando o teu santo nome, porque há poder no teu nome. Quero te agradecer por ser essa família tradicional no qual o Senhor nos levantou, poder guerrear essa madrugada, poder declarar que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor. Você é um derrotado, você é um falido, e é debaixo dos nossos pés que nós declaramos que você está, porque existem homens e mulheres que o adoram em espírito e em verdade, estão aqui declarando que o meu povo que se chama pelo meu nome se humilha e ora e busca a sua face. Essa sequência, se arrependendo dos maus caminhos, abandonando a prática do pecado. O céu do Senhor ouve e sara essa terra. Eu declaro sobre o Brasil um novo tempo, onde nós ouviremos testemunhos de pessoas que foram impactadas numa quarta-feira na madrugada por uma oração. Começa a orar por as pessoas que você sabe que estão perdidas nesse momento. Começa a declarar que eles estarão prostrados diante daquilo que o Senhor chamou eles para viver. Começa a declarar, eu declaro que as minhas irmãs, elas não seguirão mais outros deuses, elas conhecerão Jesus Cristo como único, suficiente Salvador, elas vão te amar, elas vão adorar, elas vão cumprir aquilo que o Senhor chamou elas para viver nessa terra. Basta uma palavra. Basta uma palavra. Basta uma palavra. Essa é a nossa oração, Senhor. Pode baixar um pouquinho, Márcio, por favor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos já abrir para você falar um pouco, contribuir conosco. Mas eu não quero que você saia dessa presença maravilhosa. Que você e sua casa sejam impactados pelo poder do Espírito Santo. Que existe uma agenda querendo paralisar esse mundo. Você que é mulher que ainda não viu seu marido adorando o Senhor, conhecendo o Senhor, vivendo aquilo, as bem-aventuranças do Pai. Há poder no nome de Jesus. Você que é homem, que está no processo de se posicionar e entender que é o Senhor que governa a sua casa. Você é o cabeça. Quem quer falar do ontem se chama Satanás. O Senhor, ele fala do hoje, do agora. É uma decisão, é uma oportunidade, é a sua boca declarando que Jesus Cristo é o Senhor da sua casa, da sua vida, da sua família. É uma palavra e tudo mudará. A minha oração é para que o Espírito Santo de Deus multiplique 30, 60, 100 por 1 toda a semente que foi lançada essa madrugada na sua casa. Toda essa agenda satânica possa ser paralisada. Sei que assim como eu tenho familiares, parentes que ainda não conhecem a Jesus, mas eu creio que essa semente que foi lançada, você como um líder extraordinário, levantado pelo maior líder, chamado Jesus,
com autoridade no nome dele, você lança essa semente, começa a declarar: o Brasil é do Senhor Jesus. O Brasil é do Senhor Jesus. O Brasil é do Senhor Jesus. Nós glorificamos, porque eu e minha casa, declare isso, eu e minha casa servimos ao Senhor. Nós somos sim conservadores, conservadores de um reino, conservadores de um nome que se chama Jesus Cristo. E nós levaremos isso, porque foi para isso que ele nos levantou nessa terra. Eis aqui um povo que ora, que busca, que clama. Obrigado, Jesus. Obrigado pela vida do pastor César, Senhor. Guarda ele, a sua esposa, seus filhos, todos aqueles que carregam nome e sobrenome, Senhor. Que ele possa permanecer, mesmo diante de tudo aquilo que a gente vem acompanhando, a vida no altar, algo que o Senhor entregou na vida desse homem para multiplicar outros homens, levantar outros líderes. E nessa madrugada estamos aqui em outro país, mas conectados por um nome, que é o nome de Jesus. Pai, guarda, Senhor, cada membro, cada pessoa que ali está, Senhor, cada família, guarda, Senhor, cada um, Pai. E traz um novo tempo sobre aquele lugar. Traz um novo tempo de jovens e famílias, Pai. Traz um novo tempo onde ele possa olhar e enxergar que é a mão poderosa do Senhor que chega no ano de 2026 sobre a igreja. A nuvem é chegada sobre a vida no altar. Um novo tempo é chegado sobre este lugar. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. Amém. Obrigado, pastor. Agora nós abrimos para quem está aqui com a gente falar um pouco. Eu anotei algumas coisas aqui. O problema não é a presença dos inimigos, o problema é a ausência de Deus. E essa parte do servir e serviço. O mundo, ele quer ser visto, né? Ele luta para ser visto, views, curtidas. Quanto mais ser visto, melhor. E o reino do Senhor é totalmente oposto, é o servir, é o serviço. Então que a gente possa continuar firmes naquilo que o Senhor nos chamou para viver nessa terra. Então fica à vontade para você abrir seu microfone, compartilhar, falar um pouquinho. Um de cada vez para não ter fila. Zezinho, eu te amo. Cadê o Zezinho? Transborda aí, meu irmão. Josenira, fica à vontade. Eu falar então, enquanto o povo acorda, está todo mundo acordado. Ao lado de um homem, de um grande homem, sempre existe uma grande mulher. Então, agradecer aí ao pastor César e a sua esposa e toda a sua família pela dedicação ao reino de Deus e por poder trazer essa palavra tão boa, tão maravilhosa para nós nessa quarta-feira de ainda carnaval, né? Que o tempo todo a gente está aqui para louvar e agradecer ao Senhor. E como é bom se alimentar na madrugada de palavras que nos enriquecem, de frutos que dão sementes tão maravilhosas, que nós possamos, com essas sementes, fazer um grande plantio, né? Que quantas pessoas estão sedentas aí, por falta de orientação, às vezes por falta de alguém servir. Como o Vinícius falou, muita gente querendo ser visto e poucos querendo servir. A gente enche a boca para dizer que somos servos do Senhor. Servos é que é aquele que está a serviço. Então, é importante estar a serviço do Senhor. E a gente lembrar que Jesus não é o nosso ídolo, ele é o nosso líder, né? É um líder extraordinário. Os ídolos passam, são derrotados.
um líder extraordinário, a gente guarda tudo o que houve dele o tempo todo. São coisas que a gente guarda para sempre. Palavras, quando a gente tem um líder no trabalho, na casa, na igreja celestial, todos os líderes deixam marcas no nosso coração. A gente leva para a vida inteira tudo que houve de líder, tudo que houve de ídolos. Você esquece com o tempo, que sempre virão outros e os substituirão. Então, a palavra foi muito boa, valeu a pena eu ficar trancada no banheiro aqui o tempo todo, porque eu estou nós viemos para uma casa para passar um retiro, e eu estou num quarto com outras pessoas, e não podia fazer barulho, nem eu. O único lugar é eu ir para o banheiro. E Deus sempre resolve, sempre arruma um lugarzinho bom, né? E foi maravilhoso estar aqui nesse lugarzinho que Jesus reservou para ouvir essa palavra. Só agradecer, gratidão aí. Glória a Deus. Eu também compacto com a mesma ideia de ter vindo aqui para o templo, porque vocês perceberam que eu falo um pouquinho alto, né? E o prédio onde eu moro, apesar de ser bem antigo e as paredes serem bem grossas, você ouve tudo que os vizinhos falam, né? O Vinícius foi meu vizinho de baixo, e eu falei, não posso, imagina, vou acordar todo mundo. Vinícius, eu vou lá para a igreja, porque eu moro perto, e de lá eu posso ficar mais à vontade. Eu compartilho do mesmo problema que você. Glória a Deus. Tem mais alguém que quer compartilhar aqui uma palavra? Primeiro, eu não posso deixar de falar o quanto que eu te amo, o quanto você faz de falta, o quanto você foi importante na minha vida, o quanto você foi importante no nosso ministério, e aquilo que o pastor falou da emancipação, te liberou para esse novo país, para essas novas pessoas. E aquilo que você falou, você pode estar em outro país, mas eu quero te dizer, nós só pertencemos a um mesmo reino. E nós estamos no mesmo reino, independente de que país nós possamos estar, né? E madrugada é uma coisa maravilhosa podemos estar, porque a palavra fala que é no silêncio, e o silêncio o Senhor fala contigo. E o quanto no silêncio dessa madrugada, nosso pastor, meu pai amado, meu pai querido, liberou uma palavra que eu falei, eu não poderia jamais deixar de estar aqui nessa madrugada. E veio uma palavra, e não vou pregar em nome de Jesus, só, né, Tem pastor? um convite aqui já, para você vir aqui trazer uma palavra para nós. Será uma honra, você sabe quem é a tal qual eu me assemelho, né? A Jesus, é um homem chamado Pastor César, que é um homem maravilhoso. E a palavra que veio é: será que não é também que vocês possam repartir o pão com os famintos? E além de você poder repartir o pão com os famintos, recolher nas nossas casas os pobres desabrigados. E recolher e vistam aqueles que estejam nus. E não voltem as costas para os seus semelhantes. Então a gente pode perceber que hoje, numa madrugada, eu quero declarar aqui, eu estava desabrigado e fui vestido, eu estava com fome e recebi pão, eu quero te dizer que eu estava nu e fui vestido. E o quanto é importante nós podemos, como falou a Josemira, independente de onde você está, você vai ser usado, você vai alimentar, você vai servir, você vai vestir, porque ela se sujeitou a estar a um banheiro, mas estar justamente recebendo a palavra de Deus, e a palavra fala, então, a luz que há em vocês romperá na luz aonde? No alvorecer. E a sua cura brotará sem demora, a justiça irá diante de vocês, e a glória de Deus será a nossa retaguarda. Então, você que está aí, pedirá ajuda ao Senhor. E essa parte é muito maravilhosa, porque você
pedirá ajuda ao Senhor, gritarão por socorro, e ele dirá, e finalizando aqui, eis-me aqui. Como é bom a gente poder estar, né, no mesmo reino, como é abençoado a gente poder desfrutar dessa palavra que nos enriquece, que nos veste e que mata a nossa fome. Então, que não seja essa primeira reunião. E eu desafio que sejam reuniões às 4 horas da manhã. Porque o fazer algo diferente faça com que algo diferente seja movido em nossa vida. E foi muito daquilo que foi pregado hoje. Mover nossas vidas por atitudes diferentes, porque nós temos um Deus que faz toda a diferença, um Deus extraordinário que vai nos levar a lugares extraordinários e transformar as pessoas que estão famintas e pessoas que estão nus em pessoas essas que sejam também extraordinárias. Amém. Não para que a gente seja visto, mas que a gente possa ver justamente os milagres e prodígios e que as outras pessoas elas vejam realmente que Cristo é o nosso Senhor. Em nome Amém. de Jesus. Amém. Como vai ser, irmão? Eu Vinícius, também, meu irmão. pelo amor de Deus, eu preciso ir para os Estados Unidos rápido, só para ir no Colorado te ver. Vem logo. Obrigado, meu irmão, mais uma vez. Esse encontro ele já acontece desde 2000 e quando? 2020 e quando? São 192 encontros, 2020. Vai fazer 4 anos já. 4 anos. 4 anos. E aí eu quero convidar vocês, homens. Eu sei que se tiver mais alguém que queira falar, fica à vontade, mas eu quero fazer um convite para você que é homem. Vai ser o nosso primeiro encontro de homens. Se o Márcio puder colocar a arte aí, que ficou top. Ficou muito bom. Homens de pé, famílias fortalecidas. Então a gente vai ter o nosso primeiro encontro de homens, que vai ser domingo, 9 horas da manhã do Brasil. Vai ser também pelo Meeting, para homens. Então se você é mulher, chama seu marido, seu filho, primo, vizinho. Né? A gente vai mandar o link no grupo e aí vai ser uma benção. Eu quero te convidar já, pastor César, Zé, o pessoal que veio aí a convite do pastor, a estar com a gente nesse domingo, às 9 da manhã. Ó, 9 da manhã aí, 5 da manhã aqui, mas eu vou estar na Flórida, então vai ser 7 da manhã. Eu vou estar junto com vocês, eu e o Márcio. Então vai ser uma benção, a gente vem se preparando para esse dia. Já tem testemunho para contar, já tem homem sendo abençoado por aquilo que o Senhor vem fazendo. Eu comecei a escrever aqui, a única forma de um homem ficar de pé é prostrado. A única forma de um homem ficar de pé é prostrado. Então, a gente vai colocar lá no grupo, já manda o convite para esse homem. Homens de pé, famílias fortalecidas. Esse é o nosso maior objetivo. Vai ser dia 22 agora de fevereiro, 9 da manhã, horário do Brasil. Domingo, é sem desculpas. Domingo não tem desculpa, 9 da manhã não tem desculpa. No meeting ainda não tem como. Josenira, já fala pro maridão, já vai falando aí todo mundo, pros homens da casa, filho, pra estar lá com a gente, vai ser algo bem descontraído, não é nada religioso, é sim a gente compartilhar a importância do homem estar de pé, né? Um homem de pé, a família está protegida. E mais ainda, depois do que a gente viu nesse carnaval, mais uma vez, eles se levantando contra a família, mais ainda a gente precisa, como homem, estar de pé, diante daquilo que o Senhor nos confiou, chamado família, que é o nosso primeiro ministério. Meire, Deus abençoe, vai na paz. O Márcio, tem mais algum recado? Tem mais alguém que queira falar? Fica à vontade. Compartilha aí, Gi. Uma palavra bênção. Quero agradecer ao pastor por essa palavra abençoada e reforçar, né, sobre o encontro de domingo entre as mulheres. Vai com jeitinho aí, conversa com seu esposo. Eu fiz um convite para uma irmã
para convidar o marido dela, né? Ela me falou assim: ai, mas acho difícil, ai, só Jesus, mas vai com jeitinho, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai tocar. E assim, se não for dessa vez, esse encontro vai acontecer, né, Vinícius? Pelo menos uma vez por mês. Se não for desse, mas vai nos próximos, eu tenho certeza que aos pouquinhos você vai conseguir, porque uma mulher, ela consegue influenciar, né? Com jeitinho ali, seu esposo, para estar presente aí, porque eu tenho certeza que é um novo tempo, né? Um novo chamado aí para os homens, e vai edificar muito aí as famílias, como nós estamos precisando, né? Nós estamos vivendo aí tantas lutas, vendo tantas famílias passarem por tantas coisas, falta de diálogo. A gente estava falando isso aqui em casa ontem, eu e o Márcio, né? Tantas coisas acontecendo em cima da família, uma carga espiritual tão pesada, e eu creio que esse encontro, esse movimento, ele vai abençoar as nossas famílias. Em nome de Eu, Jesus. eu creio que vai abrir assim um momento de mais diálogos. Está precisando muito de diálogos, né, entre os casais. E é isso. Esse encontro vai promover isso, sabe? Vai abrir os olhos aí espirituais dos maridos aí, porque ele precisa estar de pé mesmo. A esposa, ela é a ajudadora, mas é o homem que é o cabeça, né? Ele que traz aí essa carga para a família. Então, eu creio que vai ser um novo momento, hein? Amém? Então, não coloca as desculpas de lado, faça a sua parte e deixe o Espírito Santo agir. É isso aí, é isso aí. A gente vê que a família tem sido muito atacada, né? E o homem, que é o sacerdote do lar, se ele não se posicionar, esse lar ele vai ser destruído, né? Aí repete-se aquele padrão lá de Segundo Reis, de Acabe e Jezebel. Então, o É, motivo desse encontro é justamente trazer um despertar para os homens, para se posicionar. Vai ser bem interessante, porque lá a gente não vai falar só na questão espiritual, a gente vai falar da parte matrimonial, da parte de finanças, a gente vai conversar sobre tudo um pouco, né? A gente precisa aí de homens posicionados, e não homens, desculpa a expressão, né? Não homens bananas, né? é, Infelizmente estão romantizando muito isso, o feminismo é muito forte, e eu não estou aqui para questionar a mulher que vai lá e desbrava tudo, mas a gente tem que andar ali dentro da palavra, né? E a mulher, ela tem que estar submissa ao marido. E, como meu amigo Vinícius já falou, o submissa às vezes soa mal aos ouvidos, principalmente das mulheres, mas quando a gente fala submissa, é sob a mesma missão, né? A gente não está falando ali para a mulher ser escrava do homem, não é isso. Submissa está sobre a mesma missão, né? Não adianta um remar para o outro, outro para um lado, outro remar para o outro. E esse é o objetivo. Então, fizemos aí no domingo, escolhemos domingo, fizemos a enquete aqui, domingo, 9 horas, não tem desculpa, vamos dar um jeitinho aí, participar. As mulheres do grupo, fiquem à vontade, não necessariamente os maridos, mas um irmão, um primo, um cunhado, um filho, vamos se incentivar, vamos fazer esse movimento aí crescer, que eu tenho certeza que vai abalar o inferno. E quando nós temos homens posicionados, a gente vê que realmente faz a diferença, né? E eu agradeço demais o pastor César pela disponibilidade. Deus abençoe sua vida, seu ministério, sua família, que possa te honrar cada vez mais. Eu muito obrigado mesmo por estar aqui presente conosco e transbordando sobre a nossa vida, sendo a boca certa para o ouvido certo. Tenho certeza que todos aqui foram alimentados hoje da palavra do Senhor. Tenho certeza que foi maravilhoso. Mais alguém quer falar alguma coisa? O encontro ele está sendo gravado, viu, pessoal? Não foi transmitido ao vivo no YouTube. Eu
baixei uma ferramenta aqui, eu vou aprender agora a fazer a transmissão ao vivo no YouTube, mas o encontro foi gravado e eu já vou subir imediatamente aqui lá para o YouTube. E aí não deixe essa palavra ficar. Só que eu falo que o nosso propósito aqui na Terra é levar o amor de Cristo para as pessoas, né? Então, vamos transbordar, vamos semear. Então, não deixe essa mensagem ficar aqui. Vai lá, compartilha para os seus amigos essa mensagem gravada. A Gislaine postou lá no grupo agora um post no Instagram, compartilha, comenta, curte lá, porque aí gera engajamento, mais pessoas têm acesso, né? Isso tudo é para a honra e glória do Senhor, não é sobre nós, né? É isso aí. E vamos intensificar, né, as postagens do encontro, compartilha também o seu status, enfim, nos ajude a alcançar outras famílias, né, sobre famílias. Exato, você vê a importância, gente, de compartilhar, né? É algo assim, às vezes compartilhamos coisas inúteis que não agregam quase nada, política, sobre qualquer coisa, um lugar que você visitou, você vai lá, você tira foto. E aqui nós temos testemunhos de pessoas que começou a participar do grupo depois que viu um amigo postou no Stories que participou da madrugada. Aí ele mandou a mensagem: que negócio é esse de madrugada? Ah, mas é um grupo que eu participo e tal. Ah, me coloca lá, estou precisando de fazer alguma coisa diferente. Aí começa a participar e aí Deus faz a obra. Aí aquele efeito, efeito escadinho, vai um puxando o outro. Maravilhoso. Então, seja você parte desse movimento também. Tá? Vamos finalizar. Então, são 5 horas e 36 minutos. Eu agradeço a presença de cada um de vocês. Vinícius, você faz a oração final para nós? Eu pedi pro meu irmão José Tosta fazer essa Perfeito. oração final aí para abençoar nós. A irmã Regina Pontes, ela pede oração aqui pela filha dela, Fernanda. Apresenta ela aí também na oração. Amém. E a gente fica sempre à disposição depois, se quiser mandar uma mensagem para nós lá, né? Fica à vontade. Poxa, Vinícius, eu queria uma oração por alguém. Tem alguns irmãos aqui que a gente sempre bate um papo, conversa, troca ideia. Fiquem à vontade em procurar nós aí, a gente está à disposição. Maravilhoso Deus, como é bom estar na tua presença com novos irmãos em Cristo, até então que eu não conhecia, e que eu tenho grande honra. Porque nós somos pertencentes ao mesmo reino, pertencentes à mesma família. Nós temos o mesmo Pai. Nesta mesma oração, eu quero olhar pela filha, como que é, Márcio, por favor? A filha da Regina, o nome dela é Fernanda. Eu não sei o que ela tem, Pai. Eu não sei o que possa estar acontecendo com a Fernanda. Mas o Senhor sabe. Eu tenho a certeza absoluta que o Senhor sabe, Pai, quais são as guerras, quais são as lutas, quais são as dificuldades. Então eu te peço, Pai, em nome poderoso de Jesus, venha sobre a vida dela, Pai. Transforme-a, Pai. Ela é aquela que possa, e tenho certeza que está faminta, alimente ela, Pai. Eu tenho certeza que ela é aquela que está nu, Pai. E o Senhor vai trazer novas vestes. Você vai colocar um novo calçado, Pai, e uma nova aliança. E que essa nova aliança, Pai, mostre justamente, Pai, esse casamento, esta união contigo, Pai. Tira dela toda dúvida, Pai. Tira dela tudo aquilo que possa, em nome de Jesus, curvar a cabeça para não mais ouvir a Tua palavra, mas que ela venha agora, Pai. Tirando toda a cera do ouvido, Pai, tirando todas as escamas dos olhos, saber que Tu és Deus
E aquele, Pai, em nome de Jesus, que o clamar, ele responderá: eis-me aqui. E nós temos a certeza absoluta, Pai, que no momento certo, no momento que o Senhor desejar, Pai, a Fernanda, Pai, ela irá, Pai, se prostrar, porque a tua palavra diz que toda língua o confessará e todo joelho se dobrará ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. E eu já te peço, Pai, te agradeço. Tu és bom, tu és maravilhoso, porque o Senhor nos tira da cama e o sono ele não volta, Pai, porque a tua palavra ela é viva, é uma fonte de água viva, Pai. Ela nos repara, ela nos regenera, ela nos traz novas forças, ela nos traz um novo caminho, Pai. E que essa madrugada, Pai, nós possamos, em nome de Jesus, seguir a este caminho, a esta orientação, a tal qual foi liberada pelas nossas vidas. Quero te agradecer às pessoas que aqui estão, que as pessoas que organizaram esse evento e que vêm organizando. Eu tenho certeza, Pai, que muitas lutas são travadas, mas também, Pai, eu declaro em nome de Jesus que todas as lutas vocês irão vencer. Não importa qual o cansaço, não importa qual a dificuldade, eu quero te dizer em nome de Jesus, o Senhor está dando estratégias novas, o Senhor está dando armas novas para que nós possamos vencer em nome de Jesus. Que nós possamos ter um dia lindo, um dia maravilhoso, um dia cheio da tua presença. E eu declaro, Pai, que mais dias como este possam haver sobre as nossas vidas. E agora, eu adoro esse final quando a gente possa declarar que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo de Deus não seja somente hoje, não seja somente um lugar, mas aonde você estiver, por todos os momentos e dias da nossa vida. E só quem crê nisso diz um amém, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Nos abençoe. Ótima quarta-feira para todos aí. Com Deus. Até, homens, até domingo. É domingo. Valeu. Paz. Valeu, obrigado, pastorzão. Obrigada. Até Um bom domingo. final de povo. semana. Deus abençoe. Bom dia. Tchau, bom Obrigada. dia.